O programa a seguir é livre para todos os públicos. Isso aí. Olá, terceiro ano, tudo bem? Eu sou o professor Edi Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas do Centro de Mídias. Então, hoje, a gente está aí com mais uma aulinha de ciências e a gente vai falar mais um pouquinho sobre o solo, sobre a origem aí dos diferentes solos, a importância da rocha aí, para a formação desse solo, tá bom? E para acompanhar e para apoiar a gente aqui, para estar conversando aí com vocês mais diretamente aí pelo chat, nós temos aqui a nossa querida professora Genoveva. Obrigada pelo convite, professora Edi Joel. Muito bom dia, galerinha do terceiro ano. Estamos felizes por estar aqui. Já vimos que muita gente está aí acompanhando a aula, hein? Muito bom. Então, fiquem bem atentos, façam os devidos registros e prestem bastante atenção, que teremos aí uma aula cheia de conhecimento. É isso aí, não esqueçam de participar também, né? Colocar bastante coisa aí no chat que a gente gosta, viu? Bom, então o tema hoje da aula, ele vai ser solo, certo? Mas eu preciso ir ali para o meu material para a gente continuar essa conversa. Bom? A importância do solo na prática é o título da aula, não é? Isso aí. Como que a gente vai acompanhar essa aula? Tá aí, ó. É bom que você tenha o seu caderno, né, para anotar, resolva as atividades que forem propostas, né? Discuta com o seu professor também, sempre que possível, tá bom? Interaja no chat. E é sempre bom a gente pesquisar mais, não ficar parado só no que a gente vai falar aqui. Então você busque mais informação, tá bom? Muito bem. Então, ó, qual é o objetivo desta aula? Está aí para você, ó, conhecer algumas características do solo. Mas, além disso, a gente vai entender também como que surgem essas características, tá bom? Muito bem, e eu já quero perguntar para você ir colocando aí no chat, né? Você já pode ir respondendo aí que tipos de rocha que você conhece. Tá? Eu sei que já tem um pessoal dando bom dia aí, quer comentar, professora? O pessoal lá da escola Márcia Bastos, de São Paulo. Aí a professora Marlene está conosco, desejando um bom dia. Também a professora Ana, lá da escola Noronha, de Carapicuíba. Olha, muito bom tê-los aqui. Muito bem. Então já pode ir colocando aí, gente, que tipo de rocha que você conhece. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre as rochas, e aí a gente vai ter que entender o que rocha tem a ver com solo. Tá bom? Muito bem. A primeira rocha que eu vou trabalhar aí é a magmática. Ígnea ou magmática? Ó, tá aparecendo para você aí um gabbro, que é um tipo de rocha magmática. Nossa, por que essa rocha chama ígnea ou magmática? Palavras diferentes, né? Não é? Complicadas. Então, vocês já ouviram falar em magma? Né? Quem está prestando atenção aí que tem alguns vulcões, né, em erupção no momento, né? Alguns até disseram que poderia reverberar aqui no Brasil, né? Porque a lava iria chegar no oceano e aí poderia causar um tsunami, mas aí depois chegou-se à conclusão que a quantidade que estava chegando não era suficiente para isso. Ainda né? bem, não é? Ainda bem. Mas olha só, quando o magma seca, né, ele vai formar um tipo de rocha. Tá bom? Então o que apareceu ali, que foi o gabbro, é um tipo de rocha. Sabe qual é o outro tipo de rocha magmática que a gente tem? Ó, tá aqui, ó, na minha mesa aqui, ó. Eu vou pegar uma para mostrar para você. Você vai falar: nossa, eu conheço isso aí, meu pai usa para fazer concreto, né? O pessoal chama de brita, tá? Ou granito, tá bom? O granito, ele é uma rocha magmática, tá bom? Então isso aqui é lava, né, do vulcão, que depois, ou magma, se você preferir, e depois ele endureceu, tá? E aí vira granito. Você pode ter granito, pode ter basalto, que normalmente vai estar na região mais de mar, né? O granito normalmente vai estar mais na região de continente, mas isso não é uma regra, assim, tá bom? Ó, tem outra aí, ó, para você, tá vendo? O granito, aí ele, como ele é encontrado na natureza, antes da gente explodir ele, transformar num monte de pedrinha pequenininha, ele é assim. O granito. Você está percebendo aí que esse granito, ele está cheio de algumas coisinhas verdinhas aí, alguns seres vivos, musgos, né? Então, pode ser musgo aí, e pode ter até, né, alguns vegetais já aparecendo ali e tal. Musgo é um vegetal, né, mas pode até ter outros.
como disse a professora muito bem. E aí, gente, isso aí vai fazendo o que com a rocha? Vai começando a desmanchar essa rocha. Bom, então, é o que a gente vai chamar de intemperismo, né? Então, o frio, a chuva, o vento, os seres vivos, tudo isso vai modificando a rocha e vai soltando pedacinhos, né? E esses pedacinhos, eles vão sair voando, né, junto com o vento, etc. e tal, e vão começar a se depositar em algum lugar, tá bom? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma rocha. Outra rocha ígnea aí, que é o basalto. Tá? Então, eu mostrei para vocês o gabbro, o granito e o basalto. Tá? E esse processo que eu estou falando para vocês acontece com todas. Tá bom? Então vai começar. Ela pode ficar ali exposta, né, por bastante tempo, né? Por bastante tempo, pode ficar ali, até que ela começa a se degradar. Tem um comentário ali, parece, professora? É verdade. A professora Josilene falou que no Mar das Ilhas Canárias vai ter muitas dessas rochas. Isso, né? Porque lá tem, para quem não sabe, lá nas Ilhas Canárias é onde fica o vulcão Cumbre Vieja, né? Que está lá neste momento, La Palma, né? Para ser mais exato, onde está acontecendo lá a erupção. Mas hoje... Só hoje tem aí pelo menos uns 8 a 10 vulcões em erupção. Tá? A gente ficou sabendo desse porque ele poderia nos afetar mais diretamente. Mas na verdade sempre tem, não é novidade, não é fim do mundo, tá bom, gente? Isso acontece o tempo todo, porque o planeta ele é dinâmico. E olha só que interessante, um lugar onde acontece muito é no Havaí. Por quê? A gente fala assim, que quando tem um vulcão em erupção e que tem lava escorrendo, é a Terra crescendo, né? Porque a ilha vai aumentar de tamanho, aí depois vai acontecer todo aquele processo que eu falei, do intemperismo, né? É chuva, vento, né? Ele aumenta de tamanho quando está calor, diminui de tamanho quando está frio, né? Então a gente fala que ele se expande, ele se contrai, tudo isso que acontece na rocha vai fazendo com que ela vá se degradando, tá? E sabe o que vai gerar isso aí? Uma coisa que a gente chama de sedimentos, que é o outro tipo de rocha que a gente vai falar já já. Primeiro deixar aqui meu bom dia para Itapira, que eu já vi ali. Itapira presente aí. Opa. Professor, então deixa eu ver se eu entendi até aqui. Nós chamamos de rochas magmáticas, aquelas rochas que vão se formando a partir da lava do vulcão. Isso, exatamente. E ela também pode levar o nome de ígnea, porque ígnea lembra o quê? Fogo, né? Então ela pode ser chamada de magmática ou ígnea. Entendi. Bom? Então, se é formada por lava de vulcão, é isso, tá bom? Muito bom. Bom, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Olha, lembra que eu falei que aí começa a formar sedimentos? Então, essa poeirinha vai ter que cair em algum outro lugar. E aí, ó, por exemplo, a gente tem aí um arenito. Esse arenito é uma rocha que ela foi formada a partir de sedimentos. Então, ela é sedimentar. Vocês viram que formato estranho que é daquela rocha? Tem um processo que chama de erosão. E naquela rocha específica, o que aconteceu? Se voltar a imagem lá, você vai ver que ela sofreu mais erosão embaixo do que em cima, né? Por ação, talvez, da própria areia, ali, o vento batendo lá embaixo. Aí você vai ver que ela sofreu muito mais erosão. Pode colocar, por favor, a imagem para mim, ó. Só para eles verem isso. Aí, tá vendo, ó? Ela sofreu muito mais erosão embaixo, isso aí mesmo, do que em cima. E olha a forma da outra que está ao lado também, é a mesma coisa que aconteceu. Tá? Ela foi sendo corroída por baixo, ali, talvez o vento e a areia batendo ali, e em cima ela estava com uma estrutura mais rígida, né? E foi ficando. Gente, são diferentes tipos de rocha sedimentar. Eu vou dar mais um exemplo para vocês de rocha sedimentar. Ó. Essa aí é o Varvito. A gente tem aqui em São Paulo, né? O Vale do Varvito. Do Varvito, lá em Itu, já visitei, professor. Isso. Sabe por que tem o Vale do Varvito? Esse Varvito ele é uma rocha sedimentar. Olha aqui as camadas, que bonitinhas. E ele tem esse formato assim, ele representa, sabe o quê? O momento que estava rolando ali uma era do gelo. Né? Então, ele, na verdade, ele é um registro disso. Tá? Essas estrias aí acabam registrando esse tipo de coisa. Mas tem mais uma coisa que eu quero falar sobre rocha sedimentar. Tá? Que tem uma rocha que eu conheço muito. Eu vou falar para vocês por quê. Essa aí ó, é o folhelho. Tá? O folhelho
eu gosto muito dele, eu tenho uma intimidade muito grande com ele, porque eu fiz um trabalho na faculdade sobre ele, né? Eu fiz um curso que a gente chama de mestrado, e lá eu trabalhei fósseis de plantas. E aí eu quero falar uma coisa para vocês. Somente rocha sedimentar tem fósseis. Você não vai encontrar fóssil numa rocha ígnea. Imagina, depois de todo aquele fogo, toda aquela pressão, conseguir preservar um fóssil, né? É difícil, né? E a gente tem que entender que normalmente, na rocha, o fóssil que vai estar ali, ele é só uma impressão. O fóssil mesmo já foi embora. Tá bom? Fica ali registrado. A gente fala que é como se fosse o álbum de fotografia da natureza, né? Você vai folheando algumas páginas. Porque às vezes a gente fala de fóssil, né? E eu como professor de ciências, mas minha formação é biologia, a gente fala de evolução, aí as pessoas falam assim, mas faltam elos. É igual você pegar um álbum de fotografia na sua casa. Né? Será que você tem uma foto do primeiro dia que você nasceu, aí você tem uma foto do segundo dia que você nasceu, aí você tem uma foto do terceiro dia que você nasceu, aí você tem uma foto do quarto? Olha, né? Professor, eu digo que esses alunos aí agora, pode ser que tenha alguns assim, né? É verdade, com o celular, né? Mas eu sou da época que a gente tinha que tirar foto, colocar no filme, e aí esperar revelar. Então assim, eu tenho lá a minha foto pequenininho, depois eu tenho uma foto com 10 anos, depois uma foto com 15, então... Tem partes da minha vida, tem elos que não se fecham olhando só a fotografia. É a mesma coisa quando a gente estuda o fóssil. Tem elos que não se fecham e talvez nunca se fecharão. Tá? Mas isso não quer dizer que a ciência não está seguindo também o curso. Tá? E vamos deixar de falar e vamos mostrar um fóssil. Pode falar. A professora Carla ali está falando a respeito das rochas sedimentares, que elas têm muitas camadas, realmente parecem plaquinhas, não é? Exatamente. Ali. E por que isso? Ela vai sedimentando. O rio, por exemplo, né? O rio ele está correndo. Então, normalmente, ele vai ter alguns sedimentos grossos, tal, porque ele está correndo. Se você for num lago, vai ter areia fininha lá, porque sedimenta devagar e tal. E olha, eu pegando uma rocha como esta aqui, ó, que é o folhelho, tá? Esse aqui é o folhelho. Eu pegando uma rocha como essa aqui, dá para eu contar até como é que era o clima. Gente, essa rocha aqui, por incrível que pareça, ela tem aproximadamente 30 milhões de anos. Tá? Eu vou virar já para mostrar o fóssil. Mas primeiro eu quero que vocês vejam aqui, ó, que ela tem camadas também. Tá vendo? É o folhelho, igual aquele que estava na foto lá. Tá? E agora eu vou virar para você ver o fóssil. Ó, vamos ver se você consegue ver o fóssil aí. Tá bem aqui, ó. É um fóssil de um peixe. Eu não sei se consegue pegar legal, hein? Eu já vou mostrar outra. Muito interessante. Né? Então a gente tem um fóssil de um peixinho aqui. Tá? Aí existem muitos processos físicos e químicos para a gente datar a rocha. A gente nunca data o ser vivo. A gente data a rocha em que o ser vivo está. Por quê? Você tem que imaginar que para esse ser vivo ficar aqui, o que vai acontecer? Tinha uma camada, esse ser vivo morreu aqui, e outra camada foi depositada em cima dele. E para isso acontecer, tinha que ter toda uma condição ali, falta de oxigênio, etc., para não ter o quê? Micro-organismos e consumir esse carinha aqui. Então, por isso que é difícil encontrar fóssil. Esse aqui, gente, é da região de Tremembé, tá? Que foi onde eu fiz o meu trabalho de mestrado, no caminho entre Tremembé e Campos do Jordão. É de lá. Tá bom? Então, se você mora nessa região aí, você deve saber que tem bastante coisa. Tá bom? Olha só, e a Pro Marlene complementa aí, diz que as crianças gostaram de saber sobre fósseis nas rochas que não são de sedimentos de vulcões. Isso, exatamente. São diversos aí rochas, né, que vão se degradando e aí vai formando a rocha sedimentar. Isso aqui ela tem um nome complicado, mas eu vou falar para explicar para vocês. É um folhelho pirobetuminoso. Por que ele tem esse nome? Folhelho porque ele é folhadinho assim. Se você ver, ele é bem escuro porque ele está cheio de matéria orgânica, tá? E essa matéria orgânica é a mesma que forma o petróleo. Então essa rocha aqui ela tem até um cheirinho de petróleo, bem fraquinho, mas tem, porque ela está cheia de um óleo que pega fogo, daí que vem o piro. E betumen por causa da cor, né? Então por isso tem esse nominho esquisito. É basicamente uma rocha escura que pega fogo, é isso que quer dizer. Mais fácil, tá? Não é rocha escura que pega fogo. Isso. Pro, vamos tentar falar esse nome aí de novo devagar, porque nem eu consegui folhelho? guardar. O folhelho já nos lembra aí um pão, um bolo, folhelho folhado. Piro de piradão, só que é de fogo, tá? É o folhelho pirobetuminoso. Né? Folhelho pirobetuminoso. É só para aprender a falar, mas não precisa não, tá? É só saber que é uma rocha sedimentar. Parece até um trava-língua, hein, Pro? Pirobetuminoso. Consegui.
Deixa eu contar outras coisas que eu não contei para vocês, que eu tinha aqui, eu esqueci. Ó. Esse aqui é um geodo. Tá? Geodo. É, um geodo. Olha que bonitão que é o geodo. Parece ele um cristal. lindo. Né? Então, ó, tá vendo? Isso aqui é formado também em vulcão, tá? Em vulcanismo. Ele abre um espaço entre a rocha e aí alguns gases ficam aqui e formam esses cristais. Mas se você olhar do outro lado do geodo, é igual a um granito, tá vendo? Então ele era um granito e aí abriu ali e formou devido aos gases, etc. Então isso aqui acontece em vulcão também. Outra coisa que pode aparecer é isso aqui, ó. Isso aqui é muito legal. Isso aqui a gente chama de pirita, mas o pessoal conhece como ouro de tolo. Muita gente comprava isso aqui achando que era ouro. Tá? Parece mesmo. E por que ele tem essa cor? Ele, na verdade, ele brilha porque ele tem metal, né, que é a hematita. E ele tem esse amarelinho por causa do enxofre, tá? Que é uma das coisas que caracteriza onde tem vulcanismo, onde tem tectonismo. O que é isso? Onde as placas tectônicas estão lá se mexendo, tá bom? Então, se tem vulcanismo ou tem tectonismo, tal, provavelmente vai ter pirita. Né? Na minha rochinha ali, olhando no microscópio, a gente também acha pirita. Aqui a pirita está mais bruta. Essa aqui a professora me emprestou de química lá. Olha, ela até brilha, porque ela está polida. Aí dá para enganar e falar que é ouro mesmo. Parece uma joia, não é? É, então. Brilha muito, é ali douradinha Esse também. É o famoso ouro de tolo. Então, gente, isso são minerais que a gente encontra na natureza, tá bom? E aí tem gente que faz até joia. O geodo mesmo... Tem gente que vende, né, para enfeite, é bem caro. Sim. Bom? Os alunos Guilherme e Rebeca estão gostando muito da aula. Parabéns por acompanharem aí, muito bom. Ah, que bom, fico feliz, viu? Ó, mas tem mais um tipo de rocha. Lembra que eu falei da primeira era magmática. Agora eu estou falando da sedimentar, que é quando vai destruindo tudo, né, a rocha magmática, formando sedimentos. O que pode acontecer é que às vezes a rocha sedimentar, ela pode sofrer muita pressão ou temperatura. E aí sabe o que vai acontecer? Vamos ver se eu acho uma setinha aqui. Esse tipo de rocha, a rocha metamórfica, quer dizer que ela sofreu mudanças. Isso quer dizer metamórfica. Tá? Professor, desculpa cortar, mas olha, metamórfica, isso nos lembra da borboleta, não é? Isso, de metamorfose, exatamente. Isso, da lagartinha que passa por um processo até se tornar uma linda borboleta. É perfeito. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o mármore, para chegar no mármore, ele passou por uma metamorfose. Então ele é uma rocha metamórfica. Ele era uma rocha sedimentar, e aí diferentes rochas vão gerar, diferentes rochas sedimentares vão gerar diferentes rochas metamórficas, né? E aí, o que acontece? Essa rocha sofreu pressão, essa rocha sofreu temperatura, normalmente ela estava próxima de um vulcão, de um tectonismo, alguma coisa, e ela foi transformada pela temperatura e pela pressão. Então, nós falamos da rocha ígnea, que é aquela que está lá no vulcão. Nós falamos da rocha sedimentar, que é aquela que está ligada ao intemperismo, chuva, calor, frio, seres vivos nascendo ali. Mas tem mais rocha metamórfica, vou mostrar, que é uma espécie aí de híbrido. Olha a ardose aí, né? Tem gente que tem piso de ardose, né? O pessoal que é mais chique aí, eu sou meio caipirão, mas o pessoal que é mais chique tem piso de ardose, né, tal. Então, ardose, e às vezes você encontra até coisas que parecem fósseis, tal, em ardósia também. Ela parece um pouquinho com folhilho, né? Deve ter um porquê disso aí. Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ah, então agora eu quero saber o seguinte. A gente mostrou um monte de rocha diferente. Mostrou rocha metamórfica, mostrou rocha sedimentar, mostrou rocha ígnea. Eu quero saber qual é a relação disso, já que o assunto da aula é solo. Qual é a relação do tema rocha com solo? Você se arriscaria a falar para mim aí no chat? Mas eu já dei, né, umas dicas. Já deu umas dicas, então já coloquem para nós aí o que vocês acham. Qual é essa relação entre o solo e as rochas? E aí? Deixa eu ver quem vai ser o primeiro a colocar ali, hein, Pro? Isso, olha só. Eu vou fazer aqui uma coisa meio didática aqui, mas não é exatamente isso. Mas imagine que isso aqui fosse uma rocha ígnea, como de fato é, né? Eu vou mostrar o cálice inteiro, pronto. E aí, ó, ela está aqui, certo? E ela começa a sofrer intemperismo, e ela vai dar origem a uma coisa semelhante a isso aqui, que é a nossa areia, que vai ser o sedimento. Tá bom? Como se o sol, o vento, a chuva fosse desfazendo ela ali.
E aí gerou um sedimento. É lógico que esse sedimento aqui ele é específico, né, do arenito e tal, mas gerou um sedimento. Tudo bem? Esse sedimento, depositado ao longo de anos, e milhares de anos muitas vezes, se ninguém for lá e varrer ele, limpar, etc., ele vai acabar endurecendo e se transformando numa rocha sedimentar. Tá? Então é um processo que demora. É uma das coisas que prova que o planeta Terra milhões de anos. É justamente essa formação de rochas. A gente vê rochas formando hoje e vê rocha formada que demorou muito tempo para se formar. Como eu falei para vocês, a rocha que eu mostrei com fóssil ali, ela está datada em aproximadamente 30 milhões de anos. É muita coisa. Mas perto do planeta, que tem a idade de 4,5 bilhões de anos, não é nada, ela é bem novinha até. Tá bom? Muito bem, e aí, alguém falou? Falou aí que era arenoso, tá. Mas e aí qual a relação? Então, aí vai depender do tipo de solo. Aí sabe o que acontece? Por último aparecem os seres vivos, certo? E aí o que esses seres vivos vão fazer? Modificar. Lembra que eu falei que quando é escuro tem bastante... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Não vai sair. Então, Ó, o que acontece é assim, eu tinha feito um outro solo, mas quando eu trouxe no meu carro para o local lá que eu trabalho, derramou tudo. Aí esse aqui a gente fez na hora lá. Este solo aqui que eu pus por cima de tudo, ele é escuro assim. Lembra que eu falei que quando é escuro, quando é escuro, é porque é matéria orgânica? Isso aqui eu tenho uma coisa lá em casa que a gente chama de composteira. Isso aqui é uma compostagem. Isso aqui era resto de comida, casca de ovo, tudo matéria orgânica. Olha como é que fica depois que as minhocas entram em contato e tal. Eu vou perguntar para a professora. Professora, tem algum cheiro ruim aqui? Nenhum. Não tem cheiro de nada. Nenhum. Tá? Os micro-organismos, eles... Nenhum cheirinho. Quando você coloca isso aqui, se você deixar aberto lá, cheira ruim. Mas depois que você faz a composteira, que você fecha direitinho, depois que os seres vivos degradam, para você ver como é maravilhoso. E é isso que é o solo. Isso aqui que é um solo rico para você fazer plantação, para você... É isso aí. Professor, eu acho que até vale a pena, quem sabe, numa aula futura, ensiná-los aqui como fazer compostagem. Eu vou fazer, vou trazer então, já estou aqui me comprometendo, tá? Daqui mais ou menos um mês eu vou voltar aqui e eu vou trazer uma mini composteira para vocês verem como é que funciona. Porque a composteira limita mais ou menos o que o solo faz. É lógico que numa outra escala. Tá bom? Muito bem, a professora colocou ali, composteira, elas querem aprender já como fazer. Isso aqui é a compostagem. E o lugar onde é feito é a composteira. Né? O pessoal aí que está acostumado a trabalhar com a terra sabe do que eu estou falando e sabe até melhor do que eu, né? Vamos ver aqui então. Isso aqui a gente falou na aula anterior, certo? As camadas do solo. Gente, vocês vão ver que tudo que eu falei até aqui tem a ver com a formação do solo. Tá bom? Então tá aí, ela vai ter uma rocha matriz, né? Uma rocha mãe, uma rocha... Essa rocha vai começar a se degradar, vai formar ali, um sedimento, certo? E esse sedimento vai começar a sofrer a influência dos seres vivos. Vocês viram como tudo que eu falei na aula até agora tem a ver com o solo? É o começo do solo até ele virar solo. Tá? A gente aprendeu como é que nasce o solo hoje. Tá bom? Muito bom, bem. Eu acho que eu não tenho mais muito para falar. Olha o que nós vimos também hoje. Já está chegando ao fim. Né? Então nós vimos aí, origem e tipos de rocha. Lógico que eu mostrei só algumas para vocês. A importância do solo para a qualidade da água, isso eu não falei. Mas se voltar um pouquinho para mim aqui, você imagine que se você jogar água aqui, ela pode ser filtrada. Tá? Então é muito importante eu ter um solo bom para eu ter um bom reservatório de água. Tá bom? Preservado, bonitinho. Muito bem. E aí, por último, a importância das plantas para evitar deslizamentos de encosta e de morro. Se eu não tiver a matéria orgânica fazendo isso aqui, o solo fica solto. Por isso que é importante não desmatar. Tá bom? Sim, aprendemos bastante hoje. Né? E vamos aí, fechando, então, temos as habilidades. Volta só um pouquinho para a habilidade. Volta a habilidade. Isso. Para os professores anotarem aí, foi a EF 03CI07 e a EF 03CI09. Isso aí. Então, e por último, mas não menos importante,
o formulário de avaliação para que vocês possam dizer aí o que acharam desta aula que acabamos de assistir. E olha, eu aprendi bastante, viu, prof? Que bom. Então, muito obrigada aí pela presença e participação de todos. Eu também agradeço, viu, a oportunidade e até a próxima, gente. Tchau, tchau.